Hoje faz um mês ou, sei lá, 29 dias, não sei, da entrevista do Júlio Casares, né, que ele prometeu uma por mês. Então, em tese, teremos uma entrevista coletiva esse mês de um membro da direção. Pode não ser o Casares, pode ser o Belmonte, pode ser o Rui, mas a gente segue no aguardo, então, e assim que tivermos isso, a gente informa para vocês. Bom, bora para a pauta principal, então, né? Bora falar do tema que eu sei que você abriu essa live para ouvir a respeito, que é Diego Fernandes, né? E a informação que eu trouxe hoje, né, via Twitter também, trazer alguns detalhes por ordem dos fatos. Vamos com calma, então, para falar da situação do Diego Fernandes. Então, em partes, né? No dia 28 de setembro, eu fiz um post e trouxe também em vídeo na arquibancada de que o Diego Fernandes, que é o cara que trouxe o Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, né, que é São Paulino, empresário e tudo mais, ele estudava reunir investidores para assumir o São Paulo. E aí, no dia 7 de outubro, veio na CNN a informação de que ele já teria aval de um banco brasileiro, né, para ter, então, a formulação desse projeto. Ele teve na Fórmula 1, entregou camisa para caramba ali para os pilotos, tal. Isso gerou uma exposição midiática também. E aí eu fui atrás, né, de maiores informações para saber em que pé está essa história e trouxe a informação exclusiva hoje via Twitter. Nos últimos dias, ele articulações com conselheiros do São Paulo, de oposição e de situação também, né? São 260 conselheiros, tem uma minoria de oposição, a ampla maioria está no grupo da situação hoje, né? Está no grupo que apoiou o Júlio Casares, mas obviamente a próxima eleição vai ter uma divisão dentro dessa, enfim, situação do São Paulo. Então ele já está conversando com parte desses conselheiros, né? Já está apresentando o seu grande projeto aí para o São Paulo. Junto, então, ao Banco Brasileiro, ele já está também apresentando, e aí eu pude apurar que o Diego já começa a contabilizar votos também, né, de quem está favorável, quem está desfavorável, para ver na prática o quanto de seria para tentar levar isso a voto no conselho, né? Então, caso ele junte ali um grupo, né, ele consiga ter o entendimento que a assim, maior parte do conselho hoje aprovaria o que ele tem a dizer, o que ele tem a apresentar, ele fica mais confiante também de formalizar esse projeto para o São Paulo Futebol Clube. Ele ainda não conversou com o Júlio Casares, tá? Não conversou com o presidente do São Paulo, não fez uma reunião, não fez esse movimento. Até o Júlio enviou uma mensagem por meio do UOL falando, né, que ele gostaria, que ele está de portas abertas para ouvir o Diego. Ele opta nesse momento, né? Ele optou até então, até o dia 12/11, por não conversar com o Júlio Casares, mas sim conversar com outras pessoas da política do São Paulo, lembrando que não necessariamente ele precisaria falar com o presidente para ter, né, qualquer força política, seria a maioria no conselho, mas óbvio que o presidente de São Paulo hoje é quem tem a imensa maioria, assim, não à toa foi eleito, né? Então, é algo que assim, cara, pode acontecer, mas nesse momento ele não conversou com o Júlio Casares. Esse projeto dele prevê como ponto de partida a divisão do social e do futebol, que é algo que a gente já comenta aqui há muito tempo, a gente já fala tudo mais, mas é o ponto 1, assim, né? Para ele começar a ter papo, ter conversa ali de investimento, mudar esse modelo, tem que ter já uma divisão bem estabelecida do social e do futebol do São Paulo, que a gente já tem aqui outros conteúdos aqui que a gente aprofunda, com uma estrutura independente para cada parte, né? Então, uma estrutura para o futebol e também uma estrutura para o social, e aí ele iria propor, por óbvio, né, uma entrada de grana e uma mudança no modelo de gestão do São Paulo Futebol Clube. Gestão do futebol, eu digo, não só do social. Acho importante a gente também trazer isso, porque algo que a gente sempre comenta aqui, né, de como o São Paulo precisa olhar para o futuro, olhar para um próximo passo, mas é importante, né, esse movimento que é feito pelo Diego, vir uma outra alternativa. Hoje o São Paulo tem conversas com a Galápagos, por exemplo, pelo FIP de Cotia, né, isso pode vir a ser também uma SAF futura, um outro investimento, mas o Diego começa, então, a ter essa movimentação. E aí tem, assim, dúvidas que surgem, que claro que a gente vai aprofundar em relação a isso, mas tem dúvidas que surgem que são já muito importantes a gente deixar claro. Ele vai ser o cara da gestão? Ele que vai colocar o dinheiro? Não, ele é um intermediário. Assim como ele fez na questão do Carlo Ancelotti. Ele é um intermediário, é o cara que vai conduzir as pontas, conduzir ali as partes a nível de um investimento. Então, acho que é só importante deixar isso claro também, porque talvez fica a impressão para quem está ouvindo que o Diego é o cara que
que vai chegar e vai colocar do bolso dele o dinheiro tal, e ele vai comprar o São Paulo como foi especulado. Não, ele é um intermediário muito bem relacionado no mercado financeiro, e isso é não só pelas fotos, né, que você pode ver aí no Instagram dele, mas pelas assim, conexões. Ele cuida do dinheiro hoje de grandes jogadores, né, do mercado brasileiro, já teve relações ali comerciais, financeiras com o Neymar, Vinícius Júnior, tudo mais. Então, ele é esse cara que vai ser esse elo para juntar interessados com o São Paulo Futebol Clube. E aí tem um ponto de partida, que é também talvez o fruto desse movimento, a política de fazer esse movimento, né, Felipe? É algo importante, porque em nada adianta você ter uma ideia e não ter como executar ela na prática, né? Então, beleza, quero juntar aqui esses caras, quero pagar tanto, pagar que seja 10 bilhões, estou chutando um valor aqui que não vai ser esse, obviamente, né? Pagar, então, 100 bilhões de reais para comprar o São Paulo. Tá, mas você tem que ter pelo menos o mínimo de inserção, né, no conselho do clube para levar isso a voto, você tem que ter o mínimo de assim, possibilidade de fazer isso acontecer. E isso ele está conversando com alguns conselheiros. Eu já dei minha opinião em relação a esse modelo, sou bastante favorável a ter uma mudança de modelo político no São Paulo, mas aqui eu só informo e apresento. Quem opina é você, Felipão. Queria que você falasse um pouco em relação a enfim, essa possibilidade, esse modelo de negociação, e algo que eu já vinha falando aqui, no mínimo tem que dar uma abertura para novas ideias, não ficar preso às mesmas ideias. Acho que está desenhando talvez uma nova ideia para o São Paulo, Fê. Exatamente, Gabi. Para a gente falar um pouco sobre isso, questão de opinião, eu já dei a minha opinião aqui algumas vezes sobre SAF, sobre essas questões. Eu gostaria que o São Paulo caminhasse com suas próprias pernas. Eu gostaria que o São Paulo tivesse um Bandeira de Melo da vida, um Paulo Nobre da vida, e conseguisse se reerguer sem ter um dono. Mas entendo e já aceitei que será muito difícil, praticamente impossível que isso aconteça. Dito isso, no norte, no caminho que a gente está seguindo, esse é o melhor caminho, essa é a melhor forma para o São Paulo sanar a dívida, é a melhor forma para o São Paulo retomar aos seus tempos de glória. E aí, Gabi, eu queria te falar também, falar para o pessoal, uma impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho com a chegada do Diego, com esse apelo que ele teve e já caiu tão rápido nas graças do público, e de um público que normalmente não se interessa pela política são paulina, a gente vê muitos torcedores que nunca se interessaram, nunca souberam de nada da política são paulina, se interessando pelo trabalho do Diego e por tudo que ele vem fazendo e por tudo que ele vem pelo menos tentando pelo São Paulo. Eu sinto que se não der certo, teve pelo menos um acelero, uma aceleração de algumas etapas do São Paulo, como dividir clube do social, de o Conselho Deliberativo abrir um pouco a cabeça e falar isso talvez não seja uma má ideia. Eu acho que teve algumas coisas que ele conseguiu acelerar e positivas. Pelo menos, se não der certo, se daqui a um ano se o Diego não conseguir unir ou não ter sido voto vencido, por exemplo, dentro do São Paulo, ele pelo menos acelerou coisas muito positivas dentro do clube. Ele acelera essa questão da divisão do sócio, do clube social, do clube de futebol. E isso é muito importante. Isso é algo que a gente já fala aqui há muito tempo. O torcida do São Paulo, quem cobre o dia a dia do clube, já fala isso tem anos, que precisa dessa divisão. E ele, pelo menos, conseguiu acelerar essa questão. Pelo menos está conseguindo acelerar essa questão. O primeiro passo para o São Paulo se tornar SAF, para o São Paulo caminhar para isso, tem que ter essa divisão. Eu acho que isso, pelo menos, ele consegue e é muito benéfico para dentro do São Paulo. Outra questão, como você falou, de reuniões com conselheiros, isso de apresentar o projeto para conselheiros. Cara, se me falam há 5 anos atrás, eu começo a rir da cara da pessoa, que eu falo, pô, é impossível que os conselheiros do São Paulo abriram as portas, abriram sua cabeça para escutar o que um cara tem a falar sobre isso. Já é outra evolução, já é outro caminho, já é outro passo que ele vem dando. E de forma rápida, que eu não esperava tanta velocidade, de forma rápida, para o São Paulo conseguir se abrir para talvez o investimento de fora. Eu acho que isso, cara, é a melhor saída, é a melhor solução. Como eu falei, gostaria que o São Paulo caminhasse com suas próprias pernas. Sim, é o formato ideal, é o que todo torcedor quer. Mas
tem que entender a realidade do clube, tem que entender a realidade talvez até do futebol brasileiro, que dificilmente terá Palmeiras e Flamengo sendo molde para alguma coisa, vai ser muito difícil que isso aconteça num clube que tem quase 1 bilhão em dívidas. Então, eu estou bem confiante e feliz com pelo menos o que o Diego vem fazendo antes mesmo de entrar no clube. Ele está pelo menos antecipando alguns passos que na minha cabeça ia demorar muito mais tempo. Na minha cabeça, para o São Paulo separar o social do clube ia demorar muito mais tempo. Na minha cabeça, para você separar, para você abrir pelo menos os conselheiros para te escutarem, ia demorar muito mais tempo. E ele está conseguindo isso numa velocidade muito boa. Eu espero que seja um trabalho bem feito. O que a gente enxerga, o que a gente vê, o que parece, é sim que vai ser um trabalho bem feito e a gente torce para que dê certo. Se vai dar certo, se não vai dar certo, cara, se ele vai ser voto vencido ou não, a gente não tem a menor ideia. Mas, cara, gosto do que vem sendo feito, do que vem sendo trabalhado e mesmo antes de entrar no cargo, ele já conquista, pelo menos comigo, entendo que com boa parte da torcida, pontos bem positivos, Gabi.